Desenquadramento do MEI por faturamento. Eu sou Johan Lima da Master Contábil e se você tem dúvida de quando o seu MEI vai ser desenquadrado por excesso de faturamento, acompanhe este vídeo comigo. Então muitas pessoas que abrem o MEI ou que estão desejando abrir o MEI têm essa dúvida, porque o faturamento ele é a principal regra de desenquadramento do MEI. E realmente a maioria dos MEIs, quando se desenquadra ou até mesmo quando perde a condição de ser microempreendedor individual, é por conta do faturamento, é por conta de não ter um acompanhamento mensal nesse detalhe do faturamento. Então, o faturamento do MEI, a gente sabe que atualmente ele tem um limite de R$81 mil. Porém, tem um detalhe, esses 81 mil, ele vale para o ano, ou seja, para 12 meses. Mas, para que eu tenha esses 81 mil dentro do ano corrente, eu tenho que ter iniciado com o meu MEI em janeiro. Ou eu já tinha ele lá em dezembro e iniciei o ano, ou a minha abertura do MEI foi em janeiro. Por quê? Esses 81 mil, se nós dividirmos por 12 meses, nós vamos ter R$ 6.750 de média mensal de faturamento. Claro que um mês pode ser que você fature um pouco mais do que isso, no outro mês um pouco menos, mas vai ficar dentro dessa média. Agora vamos supor que você abriu o seu MEI em agosto. Abriu o seu MEI em agosto e aí você está pensando que tem, essa possibilidade de emitir 81 mil de notas até dezembro. Não é isso que acontece. Por quê? Se é proporcional aos 12 meses e você abriu em agosto, para ir até dezembro você tem 5 meses. Então a conta que você tem que fazer para chegar no seu limite de faturamento dentro do ano de abertura do seu MEI seria pegar os 5 meses, multiplicar pela média, que seria se você tivesse 12 meses, e você chegaria a um total de R$ 33.750. Para quem abriu um MEI em agosto de 2022, quanto que ele vai poder faturar no ano de 2022? R$ 33.750. Ah, mas se eu faturar mais do que isso, eu já vou ser desenquadrado? Aí a gente tem outra regra. A gente vem aqui para a parte do desenquadramento. Se nós considerarmos 12 meses, que nós vamos ter o limite de 81 mil, o que acontece? Nós temos uma tolerância que é permitida pela legislação da Receita Federal de 20%. Então, se eu pegar esses 81, aplicar esse percentual de 20%, que é essa tolerância que a Receita Federal permite, eu vou ter 16.200. O que é isso? Você pode faturar esses 81 e a Receita está dizendo o seguinte, olha, se você faturar os 81 e passar, só que esse a mais que você faturar, ele ficar dentro desses 20%, eu vou te dar uma oportunidade. O que é essa oportunidade que a Receita Federal está te dando? É de você pagar pelo Simples Nacional, ou seja, após o seu desenquadramento, somente a tributação do excedente. Então você excedeu ali em dezembro, nós vamos ter que desenquadrar você a partir do próximo ano, ou seja, a partir de janeiro de 2023, e você vai pagar pelo Simples Nacional, que é o regime após o desenquadramento do MEI, somente sobre o 16.200. Então, se você é um prestador de serviço, você vai pagar 6% de imposto sobre esses 16.200. Só que, lembrando, desde que esteja dentro desse limite. Ah, mas o que isso tem a ver com os 33.750 se eu abrir em agosto? Você vai calcular os mesmos 20% aqui. Então os 20% vai ser sempre referente ao período de abertura do seu MEI. Se você abriu lá em janeiro, você vai seguir esse cálculo aqui. Se você abriu em agosto, junho, maio, você vai ter que fazer o proporcional e aplicar o percentual de 20% para saber qual que é o seu limite de tolerância. O limite em valor, em reais. Então a gente chega aqui num total de 97.200, que é os 81 mais os 16.200. Se eu tenho 12 meses de MEI a abrir em janeiro até dezembro, esse é o máximo do máximo que você poderia estar faturando. Nossa, mas eu cheguei
em dezembro, fui olhar minhas notas, faturei 100 mil. O que vai acontecer com a minha empresa? O que vai acontecer com o meu MEI? Quanto isso vai me custar? Qual é o prejuízo que eu vou ter? Todo esse 100 mil reais aqui, ele vai ser tributado pelo Simples Nacional. Ou seja, ao invés de você pagar 6% sobre 16.200, você vai pagar 6% sobre 100 mil. Por quê? Porque você superou, além do faturamento permitido pelo MEI, o limite de tolerância. Então a Receita Federal ela fala, olha, você não seguiu as regras da legislação atual, eu vou desenquadrar o seu MEI, você vai ter que retroagir o período aqui em janeiro, entregar todas as suas obrigações acessórias como se a sua empresa não fosse um MEI nesse período retroagido e pagar esses 6%, além de multa e juros. Então, você vê aqui que, apesar do MEI ser simples, você sim necessita de um contador especializado para acompanhar esse faturamento da sua empresa. Porque um mês que você perder a mão desse controle desse faturamento, olha só o prejuízo que pode te gerar. Porque se você tem uma contabilidade especializada acompanhando o seu faturamento, a partir do momento que você identifica que você vai precisar faturar mais na sua operação, seja comércio ou seja serviço, você comunica a sua contabilidade e vai ser feito um planejamento estratégico e tributário para adotar a melhor opção para a sua empresa. Ou seja, podemos desenquadrar a sua empresa antes dela exceder esse limite, antes que ela chegue nesse faturamento superior ao que é permitido pela legislação atual. Se você ainda tem alguma dúvida sobre essa questão do desenquadramento do MEI, comente aqui abaixo desse vídeo, não deixe de entrar em contato com os nossos contadores especialistas, que teremos o maior prazer em lhe atender. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.